Boa tarde. O meu nome é Júlia Tomás e cabe-me a mim dar-vos as boas-vindas a este webinar em nome do IAPMEI. A sessão de hoje é dedicada ao tema Digitalização de Processos e Cibersegurança, tendo sido organizada em parceria com a Universidade do Minho. Dizer-vos que faz parte deste ciclo de webinars, este evento hoje em concreto faz parte de um ciclo de webinars temáticos que designamos de Digital Takeoff, acelerar o futuro das PMEs, que temos estado a desenvolver desde o final de maio e que vamos continuar durante este mês de junho, com a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho, Politécnico de Leiria e ESQ. Portanto, são um conjunto de ciclos de webinars temáticos, 2 por semana, que poderão participar e bastante para isso se inscrever no site do IAPMEI. Também importa dizer que o objetivo de hoje é partilhar conhecimento útil que permita às empresas de menor dimensão fazer face aos desafios da transformação digital, ainda mais agora no contexto do pós-Covid. Refiro brevemente o alinhamento deste webinar, agradecendo desde já aos 3 oradores pela sua disponibilidade em estar hoje aqui conosco. Vamos começar a primeira intervenção com o professor Ricardo Machado, vice-reitor da Universidade do Minho, que irá falar-nos da transformação digital de processos e, no fundo, das empresas do futuro. Teremos depois de seguida, para desenvolver o tema da cibersegurança na transformação digital, o professor Henrique Santos, docente e investigador nas áreas da segurança dos sistemas de informação e da arquitetura de computadores da Universidade do Minho. E, por fim, a última intervenção será dinamizada pelo professor Eduardo Pinto, que, para além dos projetos que dinamiza nestas áreas da transformação digital, na Universidade do Minho irá dar destaque à importância da avaliação da maturidade digital e falar-vos em concreto de uma ferramenta que tem estado com outros parceiros a testar e a desenvolver e que poderá ser útil para as empresas se posicionarem relativamente na sua estratégia de transformação digital. Portanto, esta sessão vai ser gravada, nós iremos disponibilizar depois o link aos participantes, de qualquer forma, para além desse link que vamos disponibilizar, estará também disponível no nosso site do IAPMEI. Teremos também durante esta sessão a possibilidade de acolher as vossas perguntas, existe um espaço do vosso lado direito que permite fazer perguntas escritas. Ao fim de cada participação iremos solicitar aos oradores que respondam às questões que foram colocadas e em função de maior ou maior número iremos gerir aqui de maneira a poder corresponder também às vossas expectativas. Da minha parte, resta-me agradecer o vosso interesse e adesão a esta sessão e passo já de seguida a palavra ao professor Ricardo Machado. Muito obrigada. Professor, o micro. Ok, agora sim com o microfone, muito obrigado. Queria começar por agradecer o convite e partilhar que é com grande satisfação que estou aqui neste webinar de hoje. Portanto, empresas do futuro é um desafio grande, não é? A situação que nós temos vindo a viver e a vivenciar nos últimos meses vem mostrar que, por mais que nós projetemos e pensemos e imaginemos o futuro, de repente aparecem circunstâncias que nos levam a mudar com enorme rapidez aquilo que eram os nossos planos e a forma como nós imaginávamos o que iria acontecer no dia da manhã e, portanto, também esta nossa ainda realidade de saúde pública nos permitiu e nos obrigou a repensar tudo isso do ponto de vista de estratégias, do ponto de vista de planeamento e do ponto de vista também de abordagens e tecnologias de suporte àquilo que são as capacidades e as competências das organizações para fazerem face aos desafios do futuro e muitos deles, como eu disse há bocadinho, aceleraram e apareceram já na realidade presente. A situação que nós temos vivido permitiram-nos em muito curto espaço de tempo a expor um conjunto de problemas e um conjunto de realidades que eram eventualmente só sentidas por um conjunto reduzido da população e das organizações, quer do ponto de vista das dificuldades, quer do ponto de vista das exigências, não é? Tendo em conta todo o confinamento e toda a nossa situação enormemente constrita de passar a atuar em espaços muito reduzidos e, portanto, fechados dentro de casas, habitações, edifícios, salas, etc. Não é? Mas, no entanto, com a necessidade
de nos mantermos em interação com o mundo, quer isso queira dizer relativamente a contextos de natureza laboral, quer isso queira dizer em contextos de natureza educacional ou até lúdico. E, portanto, esta situação que ainda estamos atualmente foi uma situação enormemente enriquecedora, não só para a população em geral, mas também para os estudiosos e os investigadores desta área perceberem como é que a transformação digital das organizações deve e pode ocorrer. Neste período, puderam ser expostas fragilidades, nomeadamente as questões de cibersegurança que eu imagino que vão ser discutidas na intervenção seguinte, não é? Mas também questões ligadas a tudo aquilo que são funcionalidades e serviços que, desde há longos anos, as tecnologias de informação têm vindo a disponibilizar genericamente à população e, em particular, às organizações. Historicamente, as tecnologias de informação têm vindo a ser desenvolvidas em contextos muito diversos. Por um lado, tecnologias muito abertas e muito vocacionadas para utilizações com um nível de compromisso relativamente ligeiro em relação ao funcionamento crítico das organizações, e depois, num extremo bastante mais afastado, tecnologias que são desenvolvidas para contextos bastante críticos, onde tradicionalmente nós colocamos organizações ligadas à parte militar, à parte da saúde, aviónica, etc. Não é? Tendo em conta o contexto que eu imagino que seja o contexto preferencial do webinar de hoje, portanto, pequenas organizações, eu imagino que nós estaremos a pensar em tecnologias pensadas para cenários críticos e, portanto, estaremos a pensar em contextos de exploração de tecnologias de informação, onde a criticidade do ponto de vista tecnológico e, portanto, também as questões associadas ao investimento são normalmente encaradas de uma forma bastante mais ligeira e, portanto, pensadas originalmente por quem produz essas tecnologias de uma forma claramente diferente quando comparado com empresas que projetam tecnologias de informação para os tais cenários críticos que eu referi há um bocadinho. Quando a gente fala em transformação digital, há logo à cabeça a enorme propensão para nós pensarmos, em primeiro lugar, nas questões tecnológicas, naturalmente. Não é? E, portanto, antes de eu chegar aos processos, eu gostava de fazer uma síntese muito breve daquilo que tem vindo a ser considerado o conjunto de tecnologias que recentemente têm estado associadas ao grande movimento e à grande mudança associada ao conceito de transformação digital. Em primeiro lugar, as questões ligadas à cloud, portanto, a famosa nuvem, portanto, um conjunto de contextos de natureza tecnológica em que nós podemos genericamente armazenar informação em infraestruturas que estão localizadas em contextos externos, tipicamente às nossas organizações, portanto, usando terminologia um bocadinho mais simples, computadores, bases de dados e infraestruturas tecnológicas que não estão sob a responsabilidade direta do ponto de vista de gestão e da exploração das empresas. E, portanto, serviços que estão sob a responsabilidade de empresas de larga escala que permitem que um conjunto de armazenamento de serviços possam estar disponibilizados sem que a competência e o conhecimento da gestão tecnológica dessas infraestruturas tenham que estar dentro das próprias organizações. A cloud, para além destas funcionalidades e destes serviços, veio potenciar também um repensar daquilo que é o modelo de negócio das organizações. Ou seja, a colocação de serviços e a colocação de dados e informação na cloud permite que as organizações possam estar presentes de uma forma muito mais fácil, genericamente em qualquer local, né, do planeta, do mundo, não é? Portanto, ou seja, a localização física das organizações, das empresas, deixa de estar tão limitada como antigamente pelo facto de os seus serviços e os seus dados poderem estar acessíveis em qualquer parte da sua operação, independentemente da sua sediação física, dos seus escritórios e também da localização dos seus colaboradores. Outra tecnologia que tem vindo a ser associada à transformação digital é a questão dos grandes volumes de dados. Portanto, em terminologia inglesa, o conceito de Big Data. Portanto, grandes volumes de dados que tipicamente decorrem do histórico de funcionamento das operações das organizações, que são construídos ao longo do tempo, que são
o resultado da evolução do negócio ao longo do tempo e que, sobretudo, tem vindo a estar disponível com base numa estratégia previamente desenvolvida para que as organizações consigam aprender com a sua própria história. Portanto, aqui o Big Data é, se quiserem, uma ponte, é uma tecnologia intermediária de um outro conjunto de tecnologias que têm vindo a estar associadas à transformação digital, que são as tecnologias da inteligência artificial. Portanto, uma nova vaga que começou há meia dúzia de anos associado à histórica inteligência artificial tem estado, sobretudo, baseada no facto de que a construção de grandes repositórios de dados que conseguem, de alguma forma, caracterizar e armazenar o histórico dos processos e da própria organização, permitem que as tecnologias de inteligência artificial consigam descobrir um conjunto de novas capacidades das organizações e de históricos de competências que podem ser utilizados para as próprias organizações se adaptarem com mais facilidade aos desafios que os serviços que lhes são solicitados vão sendo colocados à sua solicitação e à sua reação. Uma outra tecnologia é a tecnologia IoT, portanto, Internet of Things, e, portanto, basicamente a tecnologia de IoT permite que exista uma capacidade de colocação no mundo das tecnologias de informação, naquilo que genericamente se chama o ciberespaço, todo o tipo de entidades, quer as humanas, quer as não humanas. E aqui nas não humanas estamos a falar genericamente dos animais, se assim nós os entendermos também, mas também as coisas. Portanto, aqui a internet das coisas, de uma forma genérica, designa a nossa capacidade de, por sensorização, passarmos a ter todo o tipo de coisas disponíveis para interagirem no mundo do ciberespaço, de forma a que nós possamos ter todo o tipo de operações das organizações desmaterializada e representada nesse ciberespaço. Este conjunto de tecnologias que eu referi, portanto, a cloud, Big Data, as tecnologias, as diversas, as inúmeras tecnologias de inteligência artificial e também a internet das coisas, obrigam a que as organizações encarem os seus processos de uma forma completamente diferente como até agora tem vindo a ser encarada de uma forma mais genérica. Portanto, a capacidade de nós termos no ciberespaço tudo o que são as representações desmaterializadas das operações das organizações permite que os próprios processos organizacionais possam ser repensados idealmente numa ótica de visar a sua eficiência e visar a sua flexibilidade para responder aos desafios que as empresas encontram atualmente. Voltando ao cenário original, portanto, àquele que eu referi, que é aquele em que nós nos encontramos atualmente, o contexto do confinamento e o contexto da nossa situação sanitária atual levou a que as organizações fechadas em espaços exíguos e muitas vezes também vedadas de acesso, por exemplo, ao papel e a armazéns tangíveis do seu histórico informacional, tivessem que repensar em muito pouco tempo a forma como os seus trabalhadores se organizam e se articulam para desempenhar as suas funções. E, portanto, quando nós pensamos em transformação digital das organizações para fazer face ao futuro, nós devemos pensar numa forma de olhar para os processos das organizações que permitam tirar partido de todas aquelas tecnologias que eu referi há pouco, no sentido de tornarem as operações dos seus colaboradores mais eficientes no tempo e no espaço e capazes de enfrentar desafios, eu diria, inimagináveis, como este que nós estamos a sentir agora, nos vieram mostrar que às vezes acontecem. Os processos organizacionais, historicamente, têm vindo a ser encarados pelas organizações de uma forma tácita, ou seja, não é comum, sobretudo nas organizações mais pequenas, onde a interação entre os seus colaboradores é fácil, porque tipicamente partilham os espaços, porque tipicamente se conhecem diretamente e porque tipicamente conhecem os seus hábitos históricos de funcionamento. Nestas realidades não é comum existir um esforço explícito de olhar
para os processos, para aqueles que existem, e repensá-los na ótica ou da eficiência ou da capacidade de serem rapidamente adaptados e evoluírem para novos desafios e novas solicitações. E, portanto, a questão dos processos organizacionais na questão da transformação digital obriga, em primeiro lugar, a que este objeto de estudo no contexto das organizações passe a ser um objeto de estudo explícito e assumido do ponto de vista da autoaprendizagem e do ponto de vista da consciência que a organização deve de ter relativamente a si próprio, no que diz respeito à forma como pretende e deseja que as suas operações funcionem, da forma como as suas operações devem ser organizadas ao serviço dos desafios que se colocam. E, portanto, quando nós pensamos na transformação digital, nós pensamos em olhar para os processos organizacionais de forma a que aquelas tecnologias possam ser exploradas no seu melhor, na sua melhor faceta, de forma a que as organizações possam reagir rapidamente aos desafios, com flexibilidade e com eficiência. Eu penso que cheguei aos 15 minutos, posso estender eventualmente mais o contexto genérico estará definido do ponto de vista do relacionamento entre os processos e a forma como as tecnologias que nós atualmente temos à disposição das organizações permitem repensar os processos historicamente pensados para um mundo tangível passarem a estar completamente suportados por tecnologias de informação. E é na dicotomia entre a capacidade de explorar essas tecnologias e o que elas permitem do ponto de vista de repensar os processos que se joga a capacidade das organizações de poderem evoluir no futuro com base em desafios inimagináveis ou com base num futuro que é planeado de forma explícita por parte dos responsáveis da própria organização. Dou por terminada esta minha intervenção e fico disponível para questões. Obrigada, professor Ricardo. Temos aqui duas questões, uma delas tem um comentário, vou passar a ler. A transformação digital, portanto, a pessoa aqui está como anónima, não tenho aqui a identificação da pessoa, mas que refere a transformação digital já era uma prioridade para as empresas. O período que atravessamos apenas talvez tenha acelerado essa urgência. Como podem as instituições do ensino superior, os centros tecnológicos e outras organizações, como o ISQ e o IAPMEI, ajudar sobretudo as pequenas e médias empresas a descobrir tecnologias, a identificar ferramentas, a implementar serviços digitais e até a capacitar essas empresas para que tenham sucesso no futuro que começa já amanhã. Portanto, é uma pergunta abrangente. Não sei se do ponto de vista da Universidade do Minho querá referir aqui como é que podemos neste período, portanto em concreto, ajudar as empresas a fazer este caminho da transformação digital que se tornou agora mais urgente e premente e muitas vezes por uma questão também de sobrevivência. Não sei, professora Ricardo, se quererá dizer da vossa perspectiva. Posso comentar genericamente. Portanto, a Universidade do Minho tem um histórico reconhecido de atuação neste tipo de assunto. Portanto, é uma universidade reconhecida e com uma experiência enorme de atuação no mundo das tecnologias de informação e também naquilo que é a reorganização dos processos para explorar essas mesmas tecnologias. A Universidade de Minho dispõe de um conjunto de infraestruturas, em primeiro lugar, infraestruturas de investigação, portanto, dispõe de vários centros de investigação que atuam nesta área, nomeadamente aquele centro de investigação a que eu pertenço e que o professor Henrique Santos, o Centro de Investigação Algoritmi, que tem um conjunto de projetos em contínuo que visam não só desenvolver as tecnologias que eu referi há pouco, como também repensar a forma como os processos devem ser arquitetados e devem ser explorados nas organizações para os desafios que há bocadinho referi. Para além dessas infraestruturas, sobretudo direcionadas para a investigação, há um conjunto adicional de unidades de interface, que também tem já um histórico de atuação na sociedade, que tem um conjunto de equipas que interagem com as empresas em projetos, em consultorias, no desenvolvimento de protótipos, em estudos, etc. Não é?
que ajudam as empresas nesta enorme quantidade de temáticas. Eu posso citar o Centro de Computação Gráfica, posso citar o Laboratório Colaborativo em Transformação Digital, do ITX. Estou a falar unicamente na área das tecnologias de informação. Portanto, há um conjunto de infraestruturas que a Universidade do Minho gera diretamente ou em que participa em colaboração com outras entidades, no âmbito das quais essa articulação com as empresas é desenvolvida, é construída em permanência para, efetivamente, concretizar esse tipo de resposta às solicitações que foram referidas há bocadinho. Também posso aqui acrescentar, embora relativamente ao papel do IAPMEI, também temos, já que a questão também abarcava também aqui a nossa intervenção, dizer que, para além daquilo que é o mais conhecido, que é os mecanismos de apoio financeiro que têm sido desenvolvidos neste sentido, nós inclusive temos destacado em algumas intervenções os sistemas de incentivos que têm apoiado a transformação digital, através da inovação produtiva, através do Vale da Indústria 4.0, portanto são todos mecanismos onde as empresas têm ido buscar algum reforço para os investimentos que pretendem fazer na transformação digital. Tem toda esta vertente também da capacitação que temos estado a trabalhar em conjunto com estes parceiros na área áreas técnicas que permitem acelerar um bocadinho mais, no fundo dar um conhecimento mais especializado e assim as empresas também tomarem decisões mais informadas sobre os caminhos que querem vir a desenvolver. Portanto, há um conjunto de situações que tentamos dar resposta, fruto também da nossa proximidade com as empresas. Eu não sei se será a mesma pessoa que fez a mesma questão, porque eu acho que de alguma forma o professor Ricardo já terá respondido, mas não sei se querá acrescentar que diz que exemplos práticos podemos ter como bons modelos. Portanto, que exemplos podemos aqui dar testemunho que possam ser considerados bons modelos? Não sei daquilo que foi falado, se pensa que será suficiente aquilo que transmitiu, se gostaria de acrescentar aqui mais algum exemplo prático. É assim, eu vou evitar falar de empresas em particular. A quantidade de empresas com as quais a Universidade do Minho, nas várias estruturas que eu referi há pouco, tem vindo a colaborar nos últimos anos, estamos a falar de várias dezenas, não é? E, portanto, não faltam exemplos. Mas genericamente, nós temos vindo a desenvolver projetos que eu diria que se podem organizar em dois grandes grupos. Ou projetos desenvolvidos em parceria ou respondendo a pedidos, não é? E a solicitações, não é? Por parte de empresas que atuam no mundo das tecnologias de informação, portanto, empresas que produzem e que disponibilizam no mercado soluções tecnológicas, portanto, e há vários exemplos e inúmeros parceiros que nós temos de natureza empresarial com quem nós colaboramos e que temos ajudado a desenvolver tecnologias, quer ligadas à cloud, quer ligadas ao grande armazenamento de dados, quer ligado às técnicas de inteligência artificial, portanto, grandes produtores de software que connosco colaboram na construção de soluções para os seus pacotes de software, em que incorporam algoritmos desenvolvidos por nós ou connosco, para que a aprendizagem faça parte daquilo que é a genética dos seus produtos de software, assim como no desenvolvimento de um conjunto de sensorizações para o mundo da internet das coisas, que as empresas que produzem tecnologia passam a dispor para fazer face aos desafios do mercado em que atuam. O outro conjunto de projetos que nós temos atuado é em parceria com empresas que não são empresas que produzem soluções de natureza tecnológica, mas que as exploram. E aí a nossa intervenção ocorre precisamente ao nível dos processos. Portanto, ajudar as empresas que já detêm um conjunto enorme de tecnologias, historicamente instaladas e em exploração nas suas organizações, mas que precisam de ajuda para repensar os seus processos de forma a extrair o melhor que essas tecnologias permitem dar, no sentido de tornarem mais eficientes os seus processos e mais adequados a responder ao mercado em que atuam. E aqui nós estamos a falar empresas na área industrial, em que os processos de fabrico têm que ser repensados,
em que a logística de recepção de produtos, produtos subsidiados, produtos que depois são incorporados na cadeia de fabrico, questões ligadas à expedição das encomendas produzidas nessas unidades fabris, que obriga também a articular as tecnologias com a nova forma de interagir com os seus clientes em todo o mundo. Estamos a falar em empresas, em setores que não os industriais, por exemplo, a área médica, hospitais, grandes organizações, em que podem não ser encaradas historicamente como sendo organizações de natureza industrial, mas onde o rigor da análise associada à forma como os processos têm que ser repensados garantem que com a nossa intervenção conseguem extrair o melhor dos seus recursos, por exemplo, fazendo estudos prévios, fazendo simulações de contextos de atuação dos processos, que depois de provados e de demonstrar que são adequados para aquela realidade, são colocados em exploração no contexto dessas organizações. Portanto, há um conjunto imenso de situações em que as estruturas que eu há bocadinho referi colaboram com as empresas naquelas várias temáticas que foram referidas por mim no contexto da transformação digital. Temos aqui uma terceira questão muito específica, que é como vê a questão da propriedade dos dados gerados na empresa e ou no cliente. Não sei se quererá aprofundar esta questão. Essa eu não consigo aprofundar essa questão, porque essa questão não é aprofundável numa resposta de 1 ou 2 minutos. Exatamente. Passa pelo contexto genérico que nós temos neste momento, não é? Que é um contexto que por um lado é bom e por outro é mau, portanto a questão do regulamento atual que nós temos de proteção de dados, não é? Portanto o regulamento europeu em primeiro lugar, e que a partir da altura passou a ser também um contexto que o nosso país teve que adotar, não é? Que vem por um lado obviamente defender o interesse dos titulares dos dados e portanto fazer com que as organizações não se apropriem indevidamente de dados que carecem de uma autorização prévia e de um conjunto de estudos prévios que demonstrem que a sua utilização em contexto de negócio é considerada lícita, não é? E, portanto, há aqui uma parte inicial associada à dimensão dos dados, nomeadamente dados pessoais, que é uma parte boa de todo este processo de regulamentação. No entanto, há obviamente uma outra parte que é uma parte de enorme limitação à forma como, historicamente, no mundo das tecnologias de informação, as empresas não tinham em conta genericamente, esse tipo de preocupações. Portanto, toda a arquitetura que foi pensada para o mundo globalizado das tecnologias de informação, que é a internet, e a tecnologia que nós ainda hoje usamos na internet, não foi pensada para níveis exigentes e níveis muito rigorosos de confiabilidade e segurança. A intervenção daqui a pouco eu penso que irá referir também isso. E, portanto, a questão dos dados é o momento, do ponto de vista da concepção dos produtos e da articulação dos processos, em que nós começamos a ter que perceber que há um conjunto de cuidados, quer por imposição legal, quer por questões até de natureza ética, que têm que ser levados em conta na forma como os serviços e os processos são concebidos. Quando nós estamos em situações em que a cadeia de valor de serviços em cima de serviços começam a criar um conjunto enorme de dados que chegam à situação de nós designarmos de dados agregados, portanto, e o conceito de dados agregados é o que torna a discussão deste assunto verdadeiramente complexo. Deparamos com a necessidade de estudar caso a caso cada situação e, portanto, não há, de facto, situações que eu possa generalizar, porque depende dos acordos, depende dos contratos, depende das licitudes que em cada momento tenham sido formalizadas para decidir aquilo que é legítimo ou não legítimo, viável ou não viável, ser explorado, quer do lado de quem fornece essas tecnologias, como produtor originário das soluções tecnológicas, quer do lado de quem usa essas tecnologias para montar em cima dessa camada tecnológica serviços que coloca no mercado. É um assunto crítico, é um assunto cada vez mais relevante, é um assunto de segurança, de cibersegurança que não deve ser descurado e que, portanto, é relevante, portanto, e elogio e saúdo a pessoa que colocou a questão, porque é de facto um assunto que deve ser encarado de forma muito séria.
Obrigada, professor Ricardo. Nós vamos encerrar aqui esta parte das questões. Temos uma outra, mas que penso que terá mais a ver com a intervenção do professor Henrique Santos, pelo que deixaremos esta questão para ser colocada no painel seguinte. Muito obrigada. Então, eu passaria a palavra ao professor Henrique Santos, que irá falar-nos sobre as questões da cibersegurança, os desafios e os novos desafios agora decorrentes da transformação digital. Muito obrigada. Tá, obrigado. Júlia, não sei se já me estão a ouvir bem. Sim, sim. Está tudo, pronto. Bom, então, eu ia começar por agradecer o convite que foi feito. É sempre uma oportunidade enorme aproveitar estas alturas para, enfim, tentar passar esta mensagem que não é fácil passar e, sobretudo, em 20 minutos, que, como vão ver, é extremamente pouco para aquilo que há a dizer, e o professor Ricardo já levantou uma série de questões relativamente à importância que a cibersegurança tem vindo a assumir neste processo de transformação digital, que já teve outros nomes e alguns deles já foram também aqui referidos. Mas tentando então centrar-me o mais rapidamente possível. Não está a ouvir. Já está. Eu começaria por dizer que este ambiente de mudança tecnológica é à semelhança de muitas outras tecnologias que têm acompanhado a vida na nossa civilização. O maior problema que tem é a utilização incorreta dessas tecnologias. E é curioso nós olharmos que isto não é um problema de hoje, desta tecnologia. Já em meados do século passado, alguém bem mais atento do que nós, provavelmente, dizia que era uma infelicidade daquela época os doidos guiarem os cegos, e eu acho que este tipo de afirmação assenta claramente na forma como nós temos vindo a assumir. Vamos então começar por fazer aqui um percurso, que eu vou tentar ser um percurso rápido, como vos disse, partindo aqui de uma primeira definição do que é muito simples, do que é a segurança. Depois vamos perder aqui algum tempinho a ver aqui algumas das ameaças, as vulnerabilidades, para ajudar a perceber melhor isto, o risco e, no fim, refletir sobre um conjunto muito restrito de medidas de segurança, uma visão muito simples, como vos disse, 20 minutos não dá para fazer muito mais do que isso. Em termos daquilo que pode ser designado como a segurança da informação ou cibersegurança, é um problema, é uma questão que já foi devidamente tratada, quer do ponto de vista mais científico, quer do ponto de vista mais técnico. E podemos dizer que basicamente consiste em proteger a informação e os sistemas de informação de tudo aquilo que não é autorizado, nomeadamente o acesso, a utilização, divulgação, etc. Todas estas propriedades que aqui vêm e que nós queremos proteger, elas podem ser concentradas em 3 grandes propriedades: a disponibilidade, a confidencialidade e a integridade, devendo elas ser analisadas do ponto de vista daquilo que é as comunicações, daquilo que é o hardware e o software, que são os sistemas de informação que temos presentes nas organizações, e depois em todas as suas dimensões, dos produtos que são usados, das pessoas que constituem a organização, isto é muito importante, e depois o próprio processo organizacional que envolve as organizações. A boa notícia é que esta definição muito simples que aqui vos apresentei daquilo que é a segurança tem tendência a permanecer ao longo do tempo e, portanto, não há alterações aqui muito grandes a esperar. Portanto, foi apenas uma definição muito, muito simples. Já do lado das ameaças, aqui as coisas são radicalmente diferentes e vamos perder aqui 5 minutos a refletir um bocadinho sobre aquilo que se pode chamar o landscape, normalmente é assim referido, das ameaças, ou seja, o contexto em que estas ameaças vão surgindo. Estão aqui focadas, e vocês veem algumas das ameaças que frequentemente são publicadas, ou são referidas em apresentações, etc. Eu diria que se calhar neste momento, e sobretudo neste período de confinamento, muitas formas de ludibriação, a fraude, a coação física e psicológica por vezes,
podem estar a degradação de serviço, nesta altura, podem estar entre as medidas, aquelas que são as ameaças mais facilmente reconhecidas, e aqui, claro, o grande problema é que elas alteram-se com muita frequência, estas ameaças, e, portanto, se a minha organização hoje está preparada para um conjunto de ameaças, não quer dizer que daqui a 6 meses este conjunto de ameaças não tenha que ser revisto e não tenha que se alterar a postura da própria aplicação. Vejam, e eu vou passar aqui muito rapidamente alguns exemplos de... são fontes de informação que estão disponíveis, específicas sobre as ameaças, e atenção que muitas delas, eu não vou ter tempo de as analisar e criticar todas, mas muitas destas fontes de informação, elas estão ligadas à atividade empresarial. Não significa que os dados sejam incorretos, não estou sequer a querer dizer isso, mas significa que muitas vezes os dados podem ser interpretados de uma forma a causar um impacto maior do que aquilo que é na realidade. Portanto, temos que ser críticos também em relação a à forma como olhamos isto. Portanto, o Digital Attack Map é um dos exemplos de uma destas ferramentas que fornece, neste caso, informação sobre ataques do tipo Denial of Service, negação de serviço. Eu vou aqui passar-vos, muito rapidamente, agora estamos a ver o mesmo mapa, mas já ao vivo. Eu não sei se as condições de vídeo permitem uma visualização adequada, mas vocês depois podem ver o link, quando eu forneço-vos o link, e eu ia, por exemplo, chamar-vos aqui apenas a atenção. Se repararem aqui, há aqui pontos em que o volume é bastante grande, há aqui muitos exemplos de como é que isto acontece, mas eu vou só puxar aqui assim, alguns aqui, não sei se recordam, em outubro de 2017 houve um ataque violentíssimo que atingiu toda a costa leste dos Estados Unidos. Verdadeiro ou falso, o que é certo é que este sistema, em tempo real, relatou e permitiu que algumas das organizações pudessem perceber que existia um ataque nessa altura. Portanto, o que vocês estão a ver aqui é basicamente o volume de tráfego gerado naquele momento, naquela altura, naquele período, e nós temos aqui informação passada sobre toda a evolução desses ataques, e uma coisa também é evidente. No passado, isto são vários anos que estão aqui, há uma diferença substancial entre aquilo que foi o passado e aquilo que é o presente. Portanto, a interpretação disto, como vos disse, não vamos poder passar muito tempo aqui. Antes disso, eu queria vos mostrar algo semelhante. Portanto, um outro tipo de mapa. Este, neste caso, é a Checkpoint que a fornece. E está aqui, estão a ver, também mostra, e também em tempo real agora, e também se pode aceder às histórias, aquilo que está a acontecer em termos de ataques neste momento. Chamamos a atenção que esta informação é recolhida pela própria Checkpoint nos sistemas que têm espalhados por todo o mundo e que vão coligindo esta informação. O mesmo acontece no anterior e no seguinte que iremos ver também. Mas reparem, isto significa que esta informação está disponível, como vos disse, deve ser analisada com alguma criticidade, mas temos a obrigação de ter atenção a esta informação. Este é um outro exemplo, este é muito conhecido, a Kaspersky, que no fundo é uma entidade que todos nós conhecemos. Eu iria só aqui tentar convergir, se conseguir, em Portugal, só para termos também já agora uma ideia. A Kaspersky divulga também um ataque, a distribuição dos ataques em todo o planeta, através da recolha da informação e dividida em várias classes de ataques. E, neste caso em particular, já estamos aqui a dar a volta ao mundo e, reparem, a grande atividade, obviamente, que se centra na Europa e nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Eu queria ver se passávamos aqui e se apanhava aqui Portugal, que já passou, já não consegui apanhar, mas ia tentar aqui passar rapidamente a informação das detecções ao segundo que são feitas.
aqui vocês estão a ver ao segundo o que se está a passar e, enfim, poderíamos aqui continuar a analisar esta informação, não temos tempo para isso, mas de qualquer forma, mesmo em Portugal, onde esta informação não é recolhida de uma forma tão sistemática, tão aprimorada, é possível verificar a ocorrência de ataques em permanência. Claro que nem todos estes ataques nos afetam da mesma forma e devemos ser muito criteriosos em relação a isso, mas o que é certo é que estes ataques chegam a todo o ciberespaço. Este é outro exemplo, que eu nem vou perder muito tempo, e gostaria também de vos refletir convosco sobre uma outra dimensão muito importante, o ransomware, que é um tipo de ataque mais atual, digamos assim, ou que recentemente tem afetado muitas organizações, e aqui o que eu queria realçar é, claramente, desde 2005 e até 2016, a quantidade de novos agentes de ataques deste tipo que têm vindo a aparecer. E não há nenhuma indicação de que isto esteja efetivamente a abrandar. Este é um outro exemplo também, este é um projeto da H2020, o projeto Athena, que se dedicou a estudar o comportamento de uma botnet. Uma botnet é uma rede paralela que está no mesmo espaço, e já irei mostrar um outro slide com essa dimensão, mas que está no mesmo espaço, passa pelas mesmas máquinas que nós usamos no dia-a-dia, só que tem um comportamento malicioso. E, portanto, esta é a convivência que nós fazemos com sistemas que estão claramente que estão infectados. Ataques de ransomware chamavam-nos a atenção, por exemplo, para algo que há pouco tempo era inimaginável e que a semana passada surgiu uma iniciativa de um destes grupos que trabalha nestas áreas de pegar num daqueles módulos de ransomware cujo tamanho é relativamente pequeno, dar-se ao trabalho de embeber aquilo dentro de uma imagem de um Windows XP, dentro de uma máquina virtual que vai correr dentro da VirtualBox numa máquina destino. Para quê? Para impedir, e de uma forma, portanto, usando a complexidade, para impedir que os antivírus consigam detectar este tipo de ataque. Portanto, isto é uma evolução muito recente e as evoluções têm vindo a acontecer a este ritmo. A Dark Web é também, recordam-se, há muito pouco tempo a EDP relatou uma situação que resultou exatamente de um ataque ransomware, mas a origem desse ataque poderá estar, alguém diz, que em algo deste género, no primeiro quarter deste ano, foram divulgados muitos dados de logins de muitas empresas e esses dados foram depois usados para fazer ataques e, aparentemente, a EDP pode ter sido uma das empresas que esteve exposta a esse tipo de problema. Portanto, isto não foi a ser assim, não é um ataque direto à EDP com intenção, foi simplesmente com dados de credenciais de acesso que, por acaso, eram naquele caso. Muitas empresas reportaram incidentes nesta altura. E aqui outro exemplo, nos casos da cloud, o número enorme de ataques à cloud que têm vindo a ser reportados de forma, eu diria, quase sustentável. Bom, agora convém olharmos um bocadinho às vulnerabilidades. Porquê que os nossos sistemas de informação são frágeis? E eu diria que o mais importante é isto: a complexidade, a flexibilidade, a interconectividade e depois, juntando a isto, os próprios utilizadores que não se comportam da melhor forma. No que respeita à tecnologia, um esforço que deveríamos estar a fazer muito melhor, de especificar os sistemas com requisitos não funcionais, que neste momento não o fazemos, ou quando o fazemos é de forma muito incompleta, e porque os requisitos não funcionais, eles, de certa forma, não contribuem para a função, bem pelo contrário, portanto, tornam-se um pouco menos atrativos. Complexidade, reparem, isto é um core de um processador, este core tem 2,1 mil milhões de transistores num 1,2 centímetros quadrados, seja lá o que isso for, é muita coisa, e executa cerca de 50 milhões de operações por segundo. Estamos a falar de coisas que falham, que escapam à nossa
à nossa percepção de escalas normais. E, portanto, este começa a ser um dos problemas. Nós não temos capacidade de interpretar esta complexidade de uma forma adequada. E estamos a colocar isto num dispositivo do tamanho de uma pequena caixinha que aparece num cantinho lá do nosso smartphone e usamos-lo muitas vezes como se fosse quase um brinquedo. Portanto, quando falamos de complexidade, estamos a falar destas questões. Quando falamos de complexidade, estamos a falar, por exemplo, do aparecimento do conceito que o professor Ricardo há bocadinho já referiu, da Internet of Things, que na realidade começa a aparecer em 2010, num momento histórico em que o número de dispositivos ligados à internet ultrapassou o número de utilizadores. Ou seja, a internet desde 2010 é mais usada por dispositivos do que por seres humanos. E esse crescimento tem sido exponencial. E atualmente estima-se que estarão cerca de 50,1 bilhões de dispositivos interligados naquilo que antes nós chamávamos a internet. Há aqui um passo muito importante que eu queria chamar a atenção muito rapidamente, o surgimento desta tecnologia, o IPv6, que é uma alteração na forma como os dispositivos se ligam à internet. O que é que quer dizer isto? Basicamente, e para leigos, muito rapidamente, são 2 levantado a 128 número de potencial teórico de dispositivos. Está aqui este número enorme que expressa isso, comparando com a tecnologia que tínhamos há alguns anos atrás, o IPv4, permitia 4,3 bilhões. Eu pus aqui a vermelho aquilo que era coberto por esta dimensão. Bom, em boa verdade, usando técnicas de NAT, nós conseguiríamos chegar aos 10 bilhões, mas mesmo assim estaríamos a falar dentro desta gama de valores e não no número real. Para termos uma ideia mais exata do que é que significa aquele número, eu fiz aqui outra estimativa também, que é a área da superfície da Terra, que se estima em centímetros quadrados ser este número que vocês aqui veem. Mais uma vez, eu pus aqui a vermelho aquela componente que era coberta pelo IPv4. Está bem? E agora o que eu chamo a atenção é isto. Isto é um número teórico de diferentes endereços IPv6. Isto é o tamanho da Terra. E agora podemos tirar as nossas ilações para o futuro, o que é que isto vai trazer. Reparem, este é um outro exemplo do que já acontece. Isto é a densidade de dispositivos ligados à internet, atualmente detectados por um portal chamado Shodan, que no fundo é um Google, é uma espécie de Google para as infraestruturas e para os dispositivos tecnológicos. Isto dá bem ideia da densidade e da evolução que tem esta distribuição de dispositivos. E quase para terminar esta dimensão, eu queria chamar ainda a atenção ao crescimento da internet e, neste caso, usando as estatísticas de utilização da internet, relativamente ao ano passado, vejam, África, Ásia tiveram crescimentos, isto não é 11,4%, isto é 11.480%, 1.913% neste período de tempo. O que é que resulta aqui? Resulta que, atualmente, metade do espaço da internet é já ocupado pela Ásia. O que significa que há 10 anos atrás o ciberespaço tinha culturalmente tinha um arranjo diferente que do que é agora. Eu não quero com isto dizer, nem temos aqui tempo sequer para discutir se é melhor ou se é pior. É diferente. E nós temos que perceber esta diferença, porque esta diferença vai trazer algumas vulnerabilidades que estão associadas ao próprio conjunto. Há um exemplo que eu gosto muito de ilustrar porque é que estamos como estamos em termos de tecnologias, que é o que acontece com o automóvel. Outra tecnologia que foi desenvolvida também, tem tido desenvolvimentos enormes, e que, comparando o automóvel e a rede viária é complexo, o computador é bastante mais complexo, como eu penso que ficou claro. Os acidentes, no caso dos automóveis, têm um elevado impacto imediato, porque as pessoas podem perder vidas. Aqui os incidentes passam mais despercebidos e o impacto imediato pode não ser tão alto. As regras estão muito bem estabelecidas e aqui começamos com o problema. Na internet e no computador há recomendações, há boas práticas e há autoaprendizagem, o que contraria muito aquilo que deveríamos estar a fazer. Condições mínimas para circular. O acesso é completamente livre no computador, enquanto que na nossa rede viária há condições mínimas. O tráfego é mais ou menos controlado nas estradas, no caso do ciberespaço, sem controle nenhum, ou então, pelo menos, é muito difícil fazer este controle.
O que é um bom condutor? Um indivíduo que tem sempre o automóvel bem afinadinho, tem os cuidados. O que é um bom cibernauta? Um indivíduo que tem sempre o computador atualizado, tem comportamentos seguros e pensa também nos outros. Eu gostaria de chamar a atenção porque isto resulta de uma consciência e não de uma imposição. Enquanto que aqui no automóvel nós temos regras que têm consequências se não forem devidamente respeitadas. Está bem? Pronto, já percebemos como é que as vulnerabilidades surgem. Muito rapidamente o risco, porque é o risco que nos faz tomar ou não decisões, e o risco tem aqui duas componentes bastante importantes. Uma, de um lado, a flexibilidade, vamos chamar-lhe assim, e o consumo. Do outro lado, a segurança e a proteção. Porquê? Porque sempre que aumentamos a segurança, para aumentar a segurança temos que retirar, temos que limitar alguma coisa, estamos a limitar a flexibilidade. Quando impomos regras de segurança, estamos a limitar a flexibilidade. A flexibilidade é pressionada pelo negócio, democraticidade, socialização. A segurança é por legislação, políticas e regras. Já percebemos. Se impusermos muita legislação, muitas políticas e regras, os sistemas deixam de ser flexíveis. Se deixarem de ser flexíveis, deixam de promover o negócio. Meus caros, este equilíbrio é extremamente difícil de conseguir. Há formas de quantificar ou qualificar este risco, mas o problema não é esse. O problema é que ele não é igual para todos nós. E, por exemplo, vocês podem encontrar uma fotografia, uma imagem destas em tempo real, podem encontrá-la. O que é que isso significa? Significa, e o indivíduo não está lá a correr um risco que de consciência ele acha que não devia ou devia correr. O problema é que o limite do aceitável resulta da confiança que nós temos nos sistemas. E isso é algo que é muito diferente para cada um de nós. As características pessoais, estilo de vida, as imposições políticas e normas, o conhecimento que nós temos, o objetivo do sistema, são estas, na minha opinião, as dimensões que ajudam a perceber melhor a percepção do risco. E reparem, o conhecimento objetivo do sistema obriga a ter conhecimento do valor da informação com que estamos a lidar, destas vulnerabilidades, as ameaças que eu tentei resumir anteriormente, está bem? Relativamente ao estilo de vida, e porque isto é muito importante, nós temos hoje uma designação do nativo digital para aquele jovem que hoje nasceu e viveu já no mundo, já nasceu neste mundo digital, enquanto a maior parte de nós somos imigrantes digitais. Esta mudança deste contexto, que acontece noutras tecnologias, aqui foi muito mais radical e muito rápido. Nós temos pessoas relativamente jovens, com um longo percurso profissional e que se consideram imigrantes digitais. E, portanto, esta diferença da percepção da importância e do papel da tecnologia também tem um resultado um impacto muito grande nesta avaliação do risco. E pronto, vamos saltar então para as medidas de segurança. As medidas de segurança, eu arriscar-me a focar basicamente, e para quem precisa de ter uma ideia muito geral, em duas grandes normas, neste momento, que estão disponíveis, a 27001 e a NIST, que é americana, mais ou menos equivalente. Elas têm algumas diferenças, mas não vamos agora perder muito tempo com isso. A ESP 839, elas são muito, muito semelhantes. E vamos aqui falar na segurança, nestas medidas, basicamente em 4 linhas, digamos assim. Primeira linha, defesa, preparar-se. Primeira linha de defesa, portanto, é basicamente planear a gestão e a infraestrutura. Algumas palavras-chave aqui que são importantes. Segmentar as redes e fazer as zonas desmilitarizadas, assim chamadas. O que é isto? Implementar redes virtuais, basicamente redes privadas, dentro das organizações. Segmentar significa separar, segregar as funções dentro de uma organização. Se eu tenho uma rede administrativa, tenho uma rede de produção, tenho uma rede de planeamento, tenho uma rede de engenharia, normalmente a informação não precisa de fluir entre estas sub-redes e a segmentação vai facilitar imenso a segurança. Portanto, segmentar redes, criar redes privadas internas, é um ótimo caminho para preparar uma infraestrutura bem preparada. Análise e avaliação do risco, basicamente, depois de conhecermos as ameaças, as vulnerabilidades, o valor da informação, podemos determinar o risco e atuar para aquilo que se percepciona como o maior risco dentro da organização. Aqui no risco podemos incluir as quebras de privacidade também, uma vez que atualmente, força do regulamento,
a privacidade, a quebra da privacidade aparece também como um risco. Eu depois posso mais à frente tentar diferenciar a segurança da privacidade, porque para mim são coisas completamente diferentes, embora haja alguma sobreposição, mas não queria estar agora a perder tempo, a dedicar algum tempo a isso. Relativamente a políticas, bom, estão listadas aqui algumas. O controle de acesso é fundamental. O controle de acesso passa por saber o que é que eu vou, quem é que pode aceder, o que é que pode fazer e o que é que andou a fazer. Portanto, sem isto, sem sabermos exatamente isto, não conseguimos controlar o acesso à informação. Se não temos controle de acesso à informação, a segurança está, obviamente, colocada em risco e de uma forma bastante evidente. Depois há muitas políticas que podemos fazer e aqui também podemos incluir políticas de privacidade, como é lógico, e isto vai resultar numa política de segurança, que é um documento de 1 ou 2 páginas, que quanto mais formalizado ele estiver, melhor, e que, no fundo, vai definir a posição da organização face à segurança da informação, como é que ela a encara. A ausência de um documento deste género significa que a organização não quer saber da segurança. E uma organização que não quer saber da segurança, naquela imagem que eu vos mostrei, anda a conduzir um caminhão fora de mão. É o que isto significa. E, portanto, com todos os riscos que daí advêm. A comunicação é fundamental. Segunda linha de defesa, depois temos uma infraestrutura bem preparada, pensada, como referi anteriormente. Na segunda linha de defesa, prevenir. Prevenir, basicamente, consiste em filtrar o tráfego. Firewalls à entrada do perímetro para reduzir ao mínimo o tráfego que eu vou deixar entrar, o mínimo. Nem sempre e de certeza absoluta que eu não vou conseguir prevenir desta forma todo o tráfego. Por isso eu preciso da terceira linha de defesa, que é detectar e responder. Aquilo que é a atividade normal da organização que eu tenho que atender, que eu tenho que deixar acontecer, senão a organização para, eu vou ter que colocar coisas como sistemas de detecção de intrusões, quer de rede, quer de hosts, portanto, computadores propriamente, ou até os sistemas inteligentes de tratamento de eventos de segurança. E devo também incluir aqui a política e o guia de resposta a incidentes. Como é que uma organização, o que é que ela deve fazer imediatamente assim que surge um incidente? Tantas vezes que nos últimos anos me tem acontecido, sobretudo pequenas empresas, entrarem em contacto, relatarem, fui atingido por um ransomware, o que é que eu posso fazer? Quando é que foi? A semana passada. A semana passada não é a altura ideal para estar a discutir esse tipo de problema, era 1 minuto antes. E, portanto, se esta resposta estiver preparada, acreditem-me que vão ganhar muito, vão poupar muito de sabor se tiverem esta resposta preparada. E esta é uma resposta que não é difícil de preparar. E a integração com equipes de resposta a incidentes, se houver na vizinhança. Claro que aqui pequenas empresas é muito mais difícil, porque a dimensão da organização normalmente, em pequenas empresas, não permite a criação de uma coisa deste género. Mas pode haver um indivíduo dentro da organização mais ligado à área técnica e que pode integrar uma rede destas e pode ser um veículo de informação sobre incidentes para dentro e para fora da organização. Isto é possível porque até, inclusivamente, ad hoc, de uma forma involuntária, tem acontecido e há vários casos em que isso acontece. Quarta linha de defesa, prevenir. O que passar por todas as linhas anteriores que já referi, agora eu devo cifrar, devo pegar na informação crítica e cifrar. E, sobretudo, aquela que eu vou considerar como informação privada. E agora uma linha de defesa sem ordem nenhuma, e aqui eu aproveitaria para elencar numa questão que já foi colocada há bocadinho, e não é por acaso que aquilo está repetido, é com indicação, treinar e educar. Treinar, ninguém nasceu ensinado. As tecnologias evoluem muito mais depressa do que as pessoas podem acompanhar. A forma de nós lidarmos com isto é treinar e educar as pessoas, os funcionários, os colaboradores, toda a gente. Isto é fundamental. E eu iria praticamente terminar mostrando-vos aqui uma outra norma, a 27002, que tem um conjunto, tem 114 controles de segurança que podem ser colocados em prática, isto já com vista a uma possível certificação de segurança, portanto não vamos abordar isso em detalhe como poderia deixar de ser, não é? E é só chamar a atenção que nesta mancha azul estão
controlos técnicos. Todos os outros são controlos que têm a ver com recursos humanos, com processos organizacionais, têm a ver com o dia-a-dia, a vivência da organização. Desde que contrata pessoas até que despede pessoas, tudo isso impacta na segurança da informação e, portanto, deve ser levada com algum cuidado e a sério. E agora, o elementar dos elementares, aquelas recomendações gerais que se podem fazer para o utilizador que tem um computador e que, isto já não é nada de novo, a ENISA, no caso europeu, já publica coisas deste género, são um conjunto mínimo de regras que qualquer um de nós, para estar ligado à internet com o mínimo de sossego, deve cumprir. Não é? Manter o computador sempre atualizado, no mínimo verificar uma vez por semana se isso acontece, não instalar os plugins, os add-ons e não permitir pop-ups. Felizmente os browsers hoje já estão muito mais bem preparados para isso, sem ter consciência do efeito. Claro que às vezes, por exemplo, se eu estou a usar o WebEx e o WebEx obriga-me a usar um pop-up, eu vou ter que o aceitar. Mas se eu for a uma página qualquer de comércio eletrónico e lá me diz, olha, eu vou pôr aqui um pop-up com qualquer informação complementar, não se deve aceitar, porque isso não faz parte do processo do modelo de negócio e, portanto, alguma coisa aí está errada. Não facultar a password a ninguém, está bem? Não aceitar anexos nos e-mails, não facultar a password e, por favor, não usem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou password, porque isso é a mesma coisa que não usar nada. Eu sei que muitas vezes, e aqui também podíamos perder mais tempo a refletir sobre isto, os próprios sistemas de software abusam na obrigação do utilizador usar passwords, mesmo em coisas que não fazia sentido. Isso leva-nos a usar muitas vezes passwords fracas. Mas depois disso ganha-se um hábito, e esse hábito é que é mau. Manter cópias de segurança de informação mais crítica. Meus caros, se eu tenho que vos dar uma recomendação sobre os ataques de ransomware mais recentes, esta é a melhor linha de defesa. É ter cópias de segurança, porque por muito cifrada que seja a informação, por muito fora de controle que vos caia o vosso sistema, se eu tiver uma cópia de segurança, eu estou sempre salvaguardado. Exigir que o computador não esteja no modo administrador, isto é muito mais difícil, e perguntar em caso de dúvida e partilhar a informação também não é muito fácil, mas era isso que devíamos ter. E eu diria que depois deste percurso, eu espero que estejamos um bocadinho mais elucidados e mais satisfeitos sobre a forma como percebemos o impacto que a cibersegurança tem neste processo todo de transformação, vamos chamar assim, nos sistemas digitais. E pela minha parte é tudo, estou ao dispor se houver alguma questão e se houver tempo para isso, porque acho que vos roubei um bocadinho mais de tempo e por isso também peço desculpa. Júlia? Sim, obrigada. Sim, mas ainda temos tempo de aqui partilhar, penso que 5 questões que foram colocadas agora há pouco e vou passar a citar a primeira. Pedem um comentário relativamente ao seguinte: ter a informação dentro de portas não é seguro, mas como se pode garantir segredos empresariais com informação algures por aí? Mesmo as condições para a segurança de informação que pode impactar a segurança de uma nação. Quem pode dar garantias indubitáveis? Portanto, pedem um comentário relativamente a estas afirmações e a estas questões. Pronto, curiosamente, a cifra é uma tecnologia, e enfim, um conjunto de técnicas que está muito madura e é bastante resistente. Com isto eu quero dizer, temos partido do princípio que se eu vou colocar informação na cloud, e sobretudo se estou a usar serviços sem uma corresponsabilização pela parte que está a ser contratualizada para fazer o armazenamento, eu não posso esperar milagres. E, portanto, por exemplo, eu não posso esperar que a informação que eu coloco no Google Drive esteja protegida, porque não está de certeza absoluta, ela é acessível. E por muito que a Google publique uma política, vocês vão de ver com cuidado, ninguém lê aquelas políticas, aquelas 30 páginas de política, mas quem as for ler vai perceber que no meio daquilo tudo a própria Google se responsabiliza. Portanto, temos partido do princípio que a informação que está colocada em locais públicos está pública. E, portanto, a solução é cifrá-la.
Agora, vamos cifrá-la de uma forma... existem muitos produtos, até domínio público, portanto, não é difícil eu colocar um ficheiro cifrado até numa cloud pública e garantir que o acesso a essa informação realmente está garantida a confidencialidade. Descobrir uma chave que eu usei, desde que eu tenha cuidado em gerir essas chaves com critério, para alguém descobrir essa chave e usá-la, mesmo usando, enfim, a grande ameaça que hoje em dia se coloca relativamente à computação quântica, vai precisar de muito mais tempo do que o tempo de vida útil que tem a informação. Portanto, nós temos que olhar para a informação numa perspectiva mais crítica, perceber qual é a informação que eu devo salvaguardar essa informação, cifrando-a, depois poderei usar, então, recursos públicos. E devo ter um plano aconselhando-me quanto tempo é que eu devo manter aquela informação cifrado com aquela chave. Ao fim desse tempo, eu vou recuperar a informação e volto a cifrar com outra chave se for necessário e volto a armazenar. Estes processos podem ser automatizados e podem ser garantidos de uma forma simples. Aqui há uma diversidade enorme, uma panóplia enorme de ferramentas, mas é possível, usando mecanismos de cifra, garantir essa segurança. Vou passar rapidamente à questão seguinte. São várias, vamos tentar também aqui gerir da melhor forma o tempo. Sim. A questão seguinte é como desenhar processos de negócio inerentemente resilientes face a ciberameaças. Como criar compartimentação num mundo conectado. Portanto, esta também é uma pergunta abrangente. Certo. Bom, relativamente aos processos de negócio, a recomendação é claramente, desde o início, acompanhar o processo de criação do negócio por um processo paralelo de análise do risco. Isso é fundamental. Perceber quais são as ameaças, perceber onde é que estão as principais vulnerabilidades. Atenção que eu não quero dizer com isto, vamos fechar tudo a 7 chaves, porque se o meu negócio é deixar as coisas, enfim, de alguma forma expostas, eu não os posso fechar a 7 chaves. Porque senão não faço negócio, simplesmente. Agora, eu devo pensar, desde o início, quando estou a planear o modelo de negócio, devo olhar para o risco. E devo tomar as medidas que estão adequadas, ou eu próprio as vou aprendendo, ou então vivo recolho, vou a uma empresa de consultoria, ou seja de que forma for, ou formo alguém dentro da organização, não interessa, mas fazer essa análise de risco é fundamental. Portanto, não implementar neste mundo novo, neste mundo IoT, processo de negócio assente na tecnologia sem fazer esta análise de risco. Esta é essencial. A partir daqui, e sobretudo nas tais vertentes, qual é o meu foco? É a disponibilidade dos sistemas? É a confidencialidade da informação? É a integridade do próprio sistema? Enfim, aqui um profissional e um especialista pode nos ajudar depois a especializar cada uma destas propriedades, mas acreditem, este trabalho não é tão difícil quanto parece. Agora, nós não estamos habituados a fazê-lo. Nós estamos habituados a pegar no computador, ligar lá à internet e fazer o que nos apetece. Não estamos habituados a pensar de uma forma mais estruturada sobre este problema. Júlia, a outra questão, muito rapidamente, qual era? Sim. Sendo a cibersegurança uma área muito específica deste contexto digital, há suficiente massa crítica especializada para dar resposta às solicitações das empresas? Quer dar-nos exemplos de projetos que o seu grupo de investigação tenha vindo a desenvolver em parceria com as empresas? Sim, claro que sim. Bom, se existe massa crítica, eu diria que não. E porquê que eu digo que não? Porque não há dia nenhum que eu não receba, bem, estou a exagerar, mas não há quase dia nenhum que eu não receba solicitações de muitas empresas com quem eu vou travando conhecimento e perguntar-me se não há aí ninguém, não tem ninguém que... Este ano último que recordo, há muito pouquinho tempo, uma empresa de telecomunicações que estava a tentar, precisava de alguém com conhecimento, já nem era especialista, com conhecimento em cibersegurança, para implementar uma infraestrutura em Lisboa de um operador de telecomunicações e nós não conseguimos arranjar. E, portanto, se não conseguimos arranjar é porque não há.
está bem? Portanto, não existe pessoas suficientes, ponto. Mas não é só aqui, em todo o mundo, só que, claro, os Estados Unidos, por exemplo, têm vindo a fazer esse percurso de uma forma sustentada há mais tempo e os resultados, obviamente, que devem ser melhores. Devem, não tenho a certeza, mas devem ser melhores nesse sentido. Projetos que eu posso, por exemplo, chamar a atenção de algumas coisas engraçadas que fizemos, eu diria que uma delas, o sistema biométrico para autenticação contínua, que foi uma patente que foi criada em conjunto com a Critical Software, de um sistema que foi colocado numa empresa de infraestruturas críticas nos Estados Unidos. Aliás, o projeto não foi nessa vertente, depois foi aproveitado por eles e consiste basicamente em, através da forma como é usado o teclado, isto pode ser estendido para outras interfaces, o computador perceber quem é o utilizador, ou pelo menos saber se ele mudou o utilizador, e faz isto de uma forma contínua. Em termos do controle de acesso que eu falei há bocadinho, esta é foi uma das tecnologias que foi desenvolvida aqui no nosso grupo de investigação, eu diria das mais importantes. Mas algumas outras também muito importantes, neste momento, por exemplo, pequenos dispositivos que se ligam à internet, aquele conceito de Internet of Things, é possível, mesmo em pequenos dispositivos, incluir um certificado digital que vai permitir que a informação seja digitalizada entre esse dispositivo e o outro dispositivo com o qual ele vai comunicar, normalmente aquilo que nós chamamos um edge computing, portanto um concentrador fora da rede e que permite receber essa informação de forma segura. Isto pode ser feito inclusivamente remotamente, não é? Portanto, a inclusão deste mecanismo de cifra usando certificados digitais é outro exemplo. Podia aqui focar mais alguns exemplos, mas o tempo também não nos permite muito mais e eu acho que já estou a roubar muito tempo ao Eduardo, mas se houver mais alguma pergunta... Sim, ainda vou... Sim. Ainda vou aproveitar para colocar aqui algumas. Tenho aqui uma que integra várias questões, mas que podem ser, penso eu, respondidas de uma forma global, que é o que poderá fazer uma pequena empresa para se proteger face a eventuais ameaças, como poderia as empresas efetuar um diagnóstico da sua situação, quais as ferramentas aconselhar para esse diagnóstico e onde pode ser encontrada uma lista de boas práticas. Portanto, isto é um mundo, mas conseguir de uma forma sintética dar algumas pistas. São muitas. Bom, aí há, no meio de todas essas possibilidades, algumas, infelizmente, já é muito difícil lidar. Lembram-se, eu referi que uma primeira linha de defesa era um planeamento de todo o sistema de informação. Provavelmente, se o sistema já está em funcionamento, esse planeamento já não pode ser alterado, não é? Infelizmente, essa parte perdeu-se essa possibilidade, não é? Agora, em termos e decorrente sempre da análise de risco, eu volto a frisar porque é extremamente importante, eu não consigo lidar com uma situação de insegurança se eu não conhecer o risco que estou a correr. Portanto, é primeiro fundamental conhecer esse risco. Se o que é que eu estou com problemas, por exemplo, de ransomware, isto é uma coisa que eu acho que me pode afetar, então eu vou ter que tomar medidas para... Mas se eu chegar à beira de alguém e disser assim, olha, eu tenho um receio de cibersegurança, mas não sei o que é, o que é que eu posso fazer? Nada, aí não há nada, porque primeiro é preciso ter consciência de quais são os riscos que se correm. Portanto, este trabalho de reflexão dentro da organização, seja ela 2, 3, 4, 10 pessoas, sobre o risco da informação, se têm propriedade intelectual, se lidam com informação de terceiros, se têm sistemas abertos, expostos ou não, e acreditem que não é difícil fazer. Há pouco tempo nós tivemos aqui inclusivamente com uma creche que resolveu fazer uma análise de risco e foi feita a análise de risco. Uma análise de risco não é nada que seja transcendente e até foi neste caso, porque se tratava de uma instituição sem fins lucrativos, foi feita com a ajuda de alunos de mestrado que apoiaram nessa tarefa. Portanto, há aqui muitas coisas que se podem explorar, muitas vias para conseguirmos realmente essa primeira análise de risco. Depois de fazer essa análise de risco, já temos a noção do que queremos proteger, contra quê e porquê, está bem? Depois de termos resposta a estas questões, então
as tais guias de boas práticas existem nas normas ISO 27000, existem alguns guias de boas práticas. Os americanos neste aspecto, e a norma SP tem também alguns guias, e até tem alguns guias orientados para pequenas, médias empresas, empresas específicas. Portanto, há alguns guias que podem ser usados. Agora, os guias têm um problema muito grande, e nos Estados Unidos isso acontece, que é uma pequena empresa olha para o vizinho do lado e diz assim, ele colocou uma firewall XPTO, colocou isto e aquilo, eu vou fazer a mesma coisa que ele e estou seguro. Não necessariamente, porque a não ser que o negócio seja exatamente igual, mas também se o negócio for igual, não acredito que seja vizinho. Mas, não sendo o mesmo negócio, dificilmente o resultado da tal análise de risco vai dar idêntico. Meus caros, nós precisamos de gerir a segurança. E eu só consigo gerir aquilo que meço. E só consigo medir aquilo que eu conheço. E, portanto, não há, por mais... Eu trouxe aqui o tópico do risco, da avaliação do risco, porque é essencial. E mais, não adianta nada, vocês, por exemplo, chegarem à minha beira, eu posso fazer uma análise de risco? Eu posso fazer uma análise de risco, mas ela não vai ter significado para uma organização que tem o seu próprio... Tem a sua vida, tem o seu interior. Tem que ser a organização a fazer esse trabalho. Pode ter a ajuda externa, mas tem que ser algo que vem de fora para dentro. Que já devia ter sido feito há muito tempo. Já devia, sim senhor. Concordo. Inclusivamente, há muitas organizações hoje que, quando contratam um colaborador novo, colocam uma adenda, e há vários exemplos aqui, sobretudo neste novo mundo digital, há muitas empresas que colocam uma adenda com a política de segurança para que o colaborador tenha consciência de qual é o posicionamento da organização perante a cibersegurança. Uma coisa tão simples, não exige equipamento, não exige custos, mas demonstra a preocupação. Se isso não existir, não há nada a fazer, não vale a pena estarmos a tentar, estamos no mercado, estamos expostos, temos consciência, eu não quero saber da cibersegurança, há muita gente que não quer saber. Agora, quem não quer saber não pode depois, debaixo de um ataque, me dizer, e agora o que é que eu faço? Faz o mesmo que fez antes, não fez nada e agora não faz nada, aguenta com as consequências, sejam elas quais forem, não é? Mas existem esses guias de boas práticas, essas normas existem, esse articulado normativo existe, e ele pode ser usado, mesmo sem gastar dinheiro, de várias formas. Agora aqui, claro, a imaginação de cada um é claramente algo que é extremamente importante. Temos aqui umas últimas questões, não sei se aqui valeria a pena. A próxima tem a ver com a análise de risco, já abordou agora um pouco como é que se faz, pedem aqui um esclarecimento de como é que se pode ser feita a análise de risco. Eu estou aqui a tentar resumir as 4 questões para podermos passar à intervenção seguinte, cumprindo aqui o nosso planeamento. Tem aqui 2 questões muito diretas, muito objetivas, que eu até penso que será da mesma pessoa, embora não identifique, mas pela sequência, que é, tendo uma organização todo o seu trabalho em clouds, é ou não seguro, e se for um software externo à organização. Portanto, aqui penso que será da mesma pessoa, e acho que mais ou menos isto deixávamos com as questões resolvidas, sendo que depois, se for necessário aqui, eu pedi ao professor Henrique para depois por escrito, se for necessário, ainda neste link responder alguma questão pendente, o fizesse depois de seguida. Obrigada. Claro, assim farei. Bom, houve aqui um assunto que foi colocado e eu acho que é muito pertinente, sobretudo nesta altura, porque muitas empresas estão a usar VPNs, inclusivamente, para fazer ligações, trabalho remoto, este tipo de coisa. Há aqui uma questão extremamente importante, que é o canal de comunicação que nós usamos, devemos considerá-lo público. Ponto final. Não há, já lá vai o tempo em que nós usávamos os telefones, quando discávamos um número, fazíamos um circuito privado entre quem fazia o número e quem recebia a chamada. Isso desapareceu por questões de custo. Hoje é muito mais barato fazer uma chamada usando um meio partilhado que é o ciberespaço, seja lá o que isso for. Portanto, é público, ponto final. A solução é cifrar a informação. Estamos perfeitamente de acordo. Agora a questão é, quando eu vou cifrar a informação que sai do meu sistema, ela vai ser cifrada no meu computador. Eu neste momento estou a usar o Teams, ou enfim, se estivesse a usar outra coisa qualquer, o Webex ou o Zoom, eu devo saber se a informação está a ser cifrada neste terminal, qual é o percurso desta informação até ser decifrado. Se eu comprar um serviço,
Se eu comprar um serviço a terceiros, portanto, se eu me ligar pela internet a um provedor de serviços, se a informação vai a esse provedor e desse provedor vai para o destinatário, obviamente que ela vai estar exposta no provedor. Vocês podem me dizer, não, mas o provedor garante. Claro que pode garantir. Agora, se vocês estão a comunicar com o provedor, a informação é cifrada, a chave para decifrar está do outro lado, está no provedor. E, portanto, se ele quiser decifrar, ele pode fazê-lo. Não tem que o fazer, mas pode fazer. Claro que se a chave for negociada num protocolo entre o meu posto e o destinatário, eu estou muito mais salvaguardado. Acontece, por exemplo, com muitas técnicas de videoconferência, sobretudo usando as aplicações, as apps, as aplicações, não o browser, porque quando eu uso o browser para fazer teleconferência, eu estou-me a ligar a um servidor da empresa provedora de serviço. Mas se eu estiver a usar a aplicação, a ligação já não é feita com o provedor, vai ser feita diretamente com o destino. E aí há um canal cifrado desde o ponto de saída até ao ponto de destino. E, portanto, é muito mais seguro. Vejam a diferença entre decidir, quando estamos a estabelecer uma teleconferência, aparece lá um botãozinho a dizer quero usar o browser ou quero usar a aplicação. E a diferença entre vocês dizerem o browser ou a aplicação acaba por ser esta, não é? Portanto, este é um aspecto que é bastante importante nesta nova dinâmica de ligações. As VPNs estão a ser utilizadas ao seu limite. Elas não foram muitas vezes não foram pensadas na globalidade para o tipo de aplicação que estão a ter. Voltamos à mesma história, não é? Exatamente a mesma coisa. Grande parte das tecnologias estão a ser usadas em contextos para os quais elas não foram pensadas. Portanto, temos que ter esse critério, temos que ter e temos que procurar a informação e ajuda onde for possível. Temos que perceber se as tecnologias estão bem adaptadas. Temos que avaliar esse risco. Está bem? Agora, de uma forma geral, é possível, em teleconferência, eu criar um servidor dentro da empresa, um servidor de VPN, permitir que os meus colaboradores externos se liguem só com determinados sistemas, porque senão eles vão usar de casa, vão usar qualquer computador, e qualquer computador pode assim abrir um canal direto para dentro, e mesmo o colaborador sem ter consciência disso, pode abrir um canal interno para a organização, por onde pode vir um ransomware, entrar qualquer coisa desse género. Portanto, é possível, mas isso deve ser feito, mais uma vez, com algum critério e avaliando os riscos. Quais são as ameaças que nós hoje temos ao abrir um canal VPN para dentro da organização, olhando para tudo o que pode acontecer fora do contexto da organização. Portanto, são tudo questões que têm que ser, obviamente, pensadas. Está bem, Júlia? Acho que sim. Tentei pelo menos... Sim. Mas eu posso fazer isso, eu posso tentar dar a... Sim. Eu ia pedir, enquanto o professor, passamos à intervenção seguinte, ao professor Eduardo, se pudesse aqui por escrito responder algumas questões, se calhar ficámos já com esta parte também completa e conseguimos dar resposta às várias situações que foram aqui descritas. Muito obrigada. Então, eu passaria de imediato ao professor Eduardo Pinto, que nos vai falar sobre a avaliação da maturidade digital. Muito obrigada, então. Muito obrigado, espero estar a ser ouvido e visto. E o meu ecrã está a ser visto, correto? Sim. Ok, excelente. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo tema. São, de facto, temas que estamos a tratar hoje muito pertinentes e absorvem-nos a atenção. Eu aqui vou ser rápido, porque já adiantado da hora, para vos falar sobre uma ferramenta de autodiagnóstico de maturidade da indústria 4.0. Primeiro dizer que esta iniciativa decorreu já há algum tempo, Portugal, para se preparar para este novo mundo da digitalização de processos e da indústria 4.0, como na altura se chamava, lançou várias iniciativas e uma das quais, com parceiros de IAPMEI, a Universidade de Minho, a Universidade de Aveiro, pela Iria, etc., que estão nos logos, desenvolver esta ferramenta para precisamente o diagnóstico. Só que, de facto, a realidade, como em todo, como relativamente ao teatro, etc., ultrapassa sempre a ficção
e esta questão do Covid veio-nos acelerar o futuro. De facto, agora esta ferramenta parece-nos bastante pertinente para as pequenas e médias empresas, porque de facto as grandes têm ferramentas ao seu dispor e recursos que podem de facto usar, mas as pequenas e muito pequenas, provavelmente nós como país teremos que disponibilizar algumas ferramentas para os ajudar. Bom, basicamente esta ferramenta que podem encontrar aqui neste link, shift4.isq.pt, é um questionário em que tem dois grandes objetivos. Um é ajudar as empresas a fazer um autodiagnóstico, façam um referencial. Como é que eu estou? Estou bem? Estou mal? Estou-me a portar bem? O que é que eu posso fazer a seguir? E por outro lado também fornecer às entidades governamentais para perceber o que é que está acontecendo na realidade e disponibilizar outras ferramentas, outros apoios, etc. Este modelo, esta ferramenta é baseada num modelo já que está aí nesse link, que pronto, já internacional, e que tem, digamos, cria um radar em 6 dimensões. Estratégia da organização face à indústria 4.0, fábrica inteligente, operações inteligentes, serviços baseados em dados e recursos humanos. Este é um aspecto um bocadinho do questionário, portanto, aquele questionário que nós estamos habituados, que nos aparece de vez em quando do Google, o que é que faz a empresa, o que não faz, como é que está face a estas dimensões, vamos respondendo a um conjunto de questões e dá-nos um gráfico deste radar sobre as diversas dimensões alvo e que nos posicionam a nossa empresa, a nossa organização face a essas dimensões. Disto tudo coloca-nos num nível 0 a 5, portanto 0 sem competências na indústria 4.0 e nível 5 é um executor de topo. Mas o mais interessante é nós fazermos isto no tempo, em momentos diferentes. Momento de autodiagnóstico, hoje, e daqui a 3 meses, 4 meses fazermos outra vez o mesmo diagnóstico. O que é que o primeiro diagnóstico nos pode dizer? É caminhos que podemos, roadmaps que podemos traçar, que podemos implementar por forma a ir de encontro a estas novas estratégias da indústria 4.0. E depois avaliamos outra vez e depois vai-nos dar outro autodiagnóstico e aí sim sucessivamente. Bom, nós já temos alguns resultados de alguns inquéritos e o interessante é perceber porque é que as empresas e pequenas e médias empresas, essencialmente, porque as grandes têm, de facto, recursos e podem ter pessoas a tempo inteiro a tratar destes assuntos, o que é que as empresas esperam disto? E, de facto, é o tradicional, é aumento de receita e aumento de eficiência. Aumento de receita porque, digamos, os canais de e-commerce podem, de facto, ser uma oportunidade de crescimento bastante significativo e, portanto, eficiência é porque, se utilizando as tecnologias entre portas, poderemos otimizar processos. Outra coisa que descobrimos é que, de facto, as empresas conhecem o conceito, sabem o que é que estamos a falar, desejam aprofundar e, portanto, estão um bocadinho à espera de o que é que poderá acontecer e como é que nós poderíamos avançar. Portanto, há necessidade, conhecem o conceito e, portanto, pretendem avançar. A realidade diz-nos aquilo que, de facto, a percepção geral nos diz, que a maturidade é relativamente baixa, apesar do número de empresas que temos, essencialmente nos serviços baseados em dados. De facto, as empresas, aquilo que eu percebi também da proximidade, têm muitos dados gerados em portas, mas não sabem o que estão a fazer com eles. Ok? Pronto. Como é que se pode vender novos serviços baseados nesse dado? Produtos inteligentes e fábricas inteligentes também estamos a puxar um bocadinho para baixo. E há esta vontade de aumentar o nível de maturidade. Em Agente Rosette existe motivação, portanto, dos gestores e das empresas, dos ecossistemas, de facto, avançar um bocadinho mais de implementar uma estratégia baseada nestes novos conceitos de transição digital. Portanto, percebe-se os benefícios, as empresas sabem
exatamente qual é o benefício, qual é o investimento que podem fazer. Verificamos também que as empresas já fizeram grandes investimentos em tecnologias, poderão não estar a aproveitar. Portanto, quando compram um pacote de uma ferramenta de gestão ou de controle, monitorização de processos, etc., tem lá muita ferramenta que nunca sentiram necessidade de utilizar e nunca exploraram. Se nunca exploraram, mas se calhar é agora que estão a começar a fazer. E pronto, se é isto, portanto, a vontade o resultado da aplicação desta Shift, convido-vos a ir ao link, a aproveitar e verem o vosso grau de maturidade, perceber o que é que podem melhorar e seguir o nosso caminho em conjunto. Disponibilizo-me, tentei ser o mais curto possível, disponibilizo para qualquer questão que queiram colocar, ou se não, Júlia, se pretenderem, eu poderei responder no chat para poupar tempo. Sim, embora são duas questões, penso que poderá rapidamente também dar o seu contributo oralmente. Uma que é muito direta, que é de que serve fazer um simples questionário. Portanto, como? De que serve fazer um simples questionário? Pronto. O instrumento em si, qual é o benefício e a utilidade, basicamente? Exato. Primeiro, desperta curiosidade, portanto há lá perguntas que provavelmente nós não estamos preparados para responder e vamos tentar perceber o que é aquilo que quer dizer. Portanto, logo aí já estamos a desafiar-nos a nós próprios. Segundo, no fim de respondermos a um conjunto de perguntas por estratégia, por produto, por processo, por serviço de dados, etc., vamos perceber, face a outras indústrias e face ao nosso setor, de como é que fazemos um benchmark, de como é que nós estamos a percorrer, como é que nós estamos posicionados. E depois nós podemos identificar, como o professor Henrique Santos há um bocadinho disse, podemos até nivelar por onde é que vamos atacar primeiro, para avançar o nosso grau de maturidade. Ok, eu estou no grau de maturidade 2, como é que eu vou para o grau de maturidade 3? O que é que eu tenho que fazer? E nós aconselhamos na ferramenta como é que poderemos fazer. Podemos atuar aqui A, B, C, D. Portanto, começamos a ter ideias claras. Portanto, saber onde estou, para onde quero ir e qual é o caminho para lá chegar. Pronto, neste percurso da transição digital. A tua última questão, que tem também a ver um pouco com o que estava a referir, de saber informação relativamente ao nível de maturidade e que passa por posicionar-se em termos de planos de melhoria, a questão seguinte é como são articulados os resultados deste diagnóstico com as entidades responsáveis por traçar as políticas públicas que visam alavancar as organizações e com os subsequentes ganhos de produtividade e eficiência. Portanto, como é que destes resultados se pode depois traçar novas políticas, ou renovar políticas públicas, sim. Pronto, aqui se calhar, como a Júlia e a São do IAPMEI também me podem ajudar. Bom, de facto, certo. As informações que são geradas, que é gerada aqui, que é anonimizada, não é? São partilhadas com o poder político que traça e os gestores, digamos, de programas que traçam os grandes objetivos do que é que nós estamos mais fracos e que podemos melhorar. E a preocupação neste momento é mais até obter, quanto mais informação tivermos, mais inquéritos tivermos respostas e por setores diferentes, melhor. Porque assim poderemos talvez, ou podemos aconselhar, digamos, a quem tem essa função de desenhar e decidir as políticas públicas de apoio ao investimento, de quais são as ações mais eficazes e com um impacto mais rápido e mais significativo na indústria, não é? Pode ser cybersecurity, pode ser como criar um novo negócio baseado em dados, pode ser como como gerir a informação que tenho dúvidas se é minha ou se é do cliente, não é? Daqueles dados que são gerados pelos nossos equipamentos. Pronto, esse tipo de coisas que estão neste momento, toda a gente está a discutir e que vão traçar, digamos, os próximos anos de gestão. Alguma coisa que eu aconselho, e como o professor Henrique diz, guardem a informação, a vossa informação neste momento dentro de portas é fundamental
para gerar conhecimento em cima, para poder eventualmente vender serviços em cima disso. Mas de facto, pronto, para o lado da AppMate, de facto, teremos que, estamos a fazer isso, partilhar esta informação com quem decide, por forma a traçar programas muito mais direcionados. Valorizar, pelo menos, os projetos que têm estas vertentes que são identificadas por esta ferramenta. Sim. Basicamente, o que posso acrescentar é, de facto, neste projeto piloto estivemos com um conjunto de parceiros a nível nacional que tentaram também perceber se esta ferramenta permitia o seu objetivo, que era as empresas também terem uma noção face àquilo que é os desafios e investimentos na transformação digital, em que posição é que se encontravam, porque esta tomada de consciência permite, de facto, depois dizer, então, se eu estou aqui, para onde é que eu quero ir, e fazer as opções de uma forma mais informada. É claro que isto foi um projeto piloto, mas a ideia, de facto, é tentarmos que a maior parte das empresas experimentem e façam esta autoavaliação. Mas já vai continuar, Júlia, já vai continuar. Sim, era isso que eu ia dizer aqui, sim. Com estes resultados nós agora também vamos passar, e porque há aqui uma pergunta que eu ainda não tinha partilhado, que é quais são os passos seguintes, no fundo. Nós vamos continuar a trabalhar nesta análise, neste autodiagnóstico, e o pretendido é depois criarmos planos de melhoria conforme os níveis de maturidade que são identificados. Para aquelas empresas cujo nível de maturidade ainda é baixo e, portanto, têm um caminho a fazer, importa também dar recomendações e dar a indicação, disseminar boas práticas para depois permitir acolher aquilo que tem a ver com a sua realidade. Cada PME tem a sua própria realidade, a sua dimensão reduzida permite-lhe fazer determinadas opções, mas importa ter aqui e acolher um conjunto de práticas já desenvolvidas por outras empresas e ver quais das que estão a ser depois disseminadas fazem efeito ou não, ou podem fazer sentido dentro do contexto da sua empresa. Pronto, basicamente era isto. Sim, diga. Para acabar, há tipo programa da manhã, ligo 808, não é? Mas aqui aquele link shift4.isk.pt, façam o vosso diagnóstico. Quanto mais dados para nós, melhor, não é? Porque poderemos fazer melhores estatísticas e, portanto, o primeiro passo é fazer um autodiagnóstico. Uhum. Eu penso que podemos, nesta fase, as questões que ainda estiverem pendentes, nós iremos ainda responder por escrito, mas dado o avançado da hora e do tempo que tínhamos planeado, eu irei fazer aqui o papel de má da fita, portanto, dando por finalizando aqui esta sessão, dizer-vos o seguinte, que para já agradecer à Universidade do Minho e aos três oradores pelas suas intervenções muito práticas, muito úteis e pelos exemplos práticos que nos deixaram aqui e que permitem depois tentar materializar e concretizar aquilo que são algumas atividades que cada empresa poderá incorporar dentro da sua realidade. Dizer-vos que este ciclo do Digital Takeoff acelerar, portanto, o futuro das empresas vai continuar e iremos já ter um próximo evento, um webinar já no próximo dia 4, quinta-feira, às 10h30, que tem a ver com a otimização de redes, será com o nosso parceiro, a Universidade de Aveiro, e, portanto, continuaremos durante o mês de junho a desenvolver estes eventos. Portanto, cabe-me a mim encerrar esta sessão, agradecer o vosso interesse. Recordo para quem chegou um pouco mais tarde que iremos ter este webinar gravado e disponível na nossa página do IAPMEI. Penso que a minha colega da comunicação também irá disponibilizar nas redes sociais. Para quem se inscreveu e participou, iremos para os e-mails identificados enviar não só a apresentação, mas também o link da gravação. E penso que no essencial está tudo. Resta-me agradecer novamente à Universidade do Minho e desejar-vos um resto de boa tarde. Muito obrigada.